E dando continuidade às nossas videoaulas, hoje falaremos sobre os agentes etiológicos da ancilostomose e da necatorose, que são duas verminoses conhecidas popularmente por amarelão ou opilação. Olá, querido aluno, querida aluna do canal Biologia e Tal. Sejam muito bem-vindos a mais esta videoaula. E hoje nós vamos falar de dois carinhas que trazem bastante problemas para nós, hein? Os seres humanos. Hoje nós vamos falar sobre o Ancylostoma duodenale e também do Necator americanus. Então, sem mais enrolação, bora para a nossa aula! E é o seguinte, o Ancylostoma duodenale e o Necator americanus são, respectivamente, os agentes etiológicos da ancilostomose e da necatorose, que são duas verminoses conhecidas popularmente por amarelão ou opilação. O Ancylostoma duodenale e o Necator americanus pertencem a uma mesma família, a Ancylostomatidae. Nessas duas espécies, tanto o macho quanto a fêmea possuem aspecto cilíndrico, medindo cerca de 1 a 1,5 cm de comprimento e apresentam uma cápsula bucal bem desenvolvida. O Ancylostoma duodenale tem na cápsula bucal 2 pares de dentes, enquanto o Necator americanus possui um par de placas cortantes. As fêmeas das duas espécies têm as extremidades posteriores afiladas. Bem, nesta imagem nós temos em A e B o macho e a fêmea do Necator americanus e em C e D nós temos o macho e a fêmea do Ancylostoma duodenale. Na letra E nós temos a cápsula bucal do Ancylostoma duodenale e na letra F nós temos a cápsula bucal do Necator americanos. Os vermes adultos são encontrados no intestino delgado do homem, onde se fixam a mucosa intestinal através da cápsula bucal. Após a cópula, as fêmeas fazem a oviposição e assim os ovos desses vermes chegam ao meio exterior junto com as fezes do indivíduo parasitado. Assim que são postos esses ovos, eles contêm de 4 a 8 blastômeros e dentro de 18 a 24 horas depois já apresentam em seu interior a larva de primeiro estágio. Nesta outra imagem, nós podemos observar os ovos dos ancilostomatídeos, que são o ancilostoma e o necator. Em A, nós temos o ovo do ancilomastídeo recém-emitido. No B, nós temos o ovo do ancilomastídeo 12 horas após a oviposição. E na letra C, nós temos o ovo de ancilomastídeo 24 horas após a oviposição. O Ancylostoma duodenale e o Necator americanus são parasitas monoxênos, ou seja, eles têm como hospedeiro apenas um indivíduo, que é o homem. O ciclo evolutivo desses vermes pode ser assim resumido. Vamos lá. Primeiramente, nós vamos ter o ovo não embrionado no meio externo. Em 2, nós vamos ter o ovo com células em evolução. 24 horas após a eliminação, o ovo torna-se embrionado, contendo a larva em primeiro estágio, que desenvolve-se para o estágio 2. No 4, nós temos a eclosão, que é o ovo liberando a larva de segundo estágio. Então, esta larva evolui para o estágio 3. E em 6 e 7, nós temos essa larva em estágio 3, penetrando ativamente pela pele ou sendo ingerida. A partir da infecção ativa na pele, as larvas caem na corrente sanguínea e, através desta, passam pelos seguintes órgãos. Olha só, anota isso aí, hein, galera? Esquece não. Primeiro, fígado, passando pela veia cava inferior, chegando ao coração pelo átrio direito e ventrículo direito.
depois indo para a artéria pulmonar e os pulmões. Nos pulmões, as larvas saem da corrente sanguínea e penetram nos alvéolos pulmonares, de onde começam a subir pelas vias respiratórias, chegando à faringe. Caso sejam deglutidas, ao chegarem ao intestino delgado, elas se instalam e evoluem para vermes adultos. A partir da infecção passiva pela boca, as larvas chegam ao intestino delgado, invadem as mucosas intestinais, retornando à luz intestinal, onde dão origem aos vermes adultos. Cerca de um mês após a infecção cutânea ou oral, inicia-se a produção de ovos. Como vimos, a transmissão dessas verminoses, tanto da ancilostomíase e da necatorose, pode ser feita das seguintes maneiras: através da penetração ativa das larvas através da pele, principalmente pela planta dos pés, quando se tem o hábito de andar descalço. E a segunda forma é a ingestão de larvas infectantes junto com os alimentos. Esse modo de transmissão, apesar de ocorrer, não é tão frequente quanto o primeiro. Essas verminoses se caracterizam por provocar uma anemia acentuada nos indivíduos parasitados, fazendo com que a pessoa se torne fraca, desanimada e pálida. Esse quadro de sintomas foi muito bem retratado pelo escritor Monteiro Lobato, pelo seu famoso personagem, o Jeca Tatu. A ação da cápsula bucal desses vermes lesa a mucosa intestinal e, como eles mudam de lugar com frequência, deixam pequenas úlceras, ou seja, feridas, na mucosa intestinal que sangram algum tempo. Esses vermes também fazem a sucção do sangue. Cada verme adulto chega a sugar cerca de 0,05 a 0,2 mililitros de sangue por dia. A perda de sangue pela hemorragia das úlceras e também pela sucção do sangue feita pelos vermes leva um paciente a um quadro de anemia. Também pode ocorrer uma perversão do apetite, fazendo com que o doente passe a fazer a geofagia, que é comer terra, devido principalmente à carência de sais minerais no organismo, especialmente de sais de ferro. Educação sanitária, engenharia sanitária, tratamento dos doentes, cuidados higiênicos e o uso de calçados, especialmente na zona rural, são as principais medidas de profilaxia dessa verminose. Bem, queridos alunos, queridas alunas do canal Biologia e Tal, vocês já assinaram a nossa chamada de hoje? Não? Se ainda não assinaram, desce aí embaixo e aperta no botão de like para você estar marcando presença aqui nessa videoaula e não se esqueça de se matricular aqui simplesmente clicando no botão de inscrever-se, beleza? Obrigado a você que assistiu essa videoaula até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!